Olá, gente, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Este meio que nós estamos nesse tempo de quarentena, utilizando e instrumentalizando para levar a informação, levar a mensagem espiritual e a mensagem também de reflexão para a nossa vida, no nosso cotidiano. E como eu prometi, hoje nós vamos falar um pouco de pós-pandemia, como se preparar para este novo normal, nessa nova normalidade que será no nosso cotidiano, e nós vamos estar falando sobre isso, baseado nos estudos que eu tenho feito em relação à história, também a teologia, mas hoje mais precisamente sobre a história. Bem, eu quero aqui, nesse primeiro momento, lembrar a vocês, às vezes eu esqueço de lembrar aí em algumas lives, mas eu quero lembrar vocês do nosso canal no YouTube. Só você colocar lá Josué Nunes. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, aperta lá o sininho, comente lá os vídeos e aproveita os conteúdos que nós temos postado lá. São conteúdos relevantes em várias áreas aí, tanto da espiritualidade quanto da arte, né? A gente posta vídeo de música, aula de música, a gente posta várias coisas lá. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, procure lá no YouTube, Josué Nunes, e você então se inscreva para ficar aí antenado sobre os nossos compartilhamentos. Então, como prometido, eu havia falado para vocês que iria compartilhar com vocês a temática da pós-pandemia, e baseado aí naquilo que eu tenho estudado. Para você que já me conhece, sabe que eu sou pastor, teólogo, né, músico, mas eu também sou licenciando em História. Então eu gostaria de compartilhar com vocês que nos acompanham um pouquinho do que a história diz sobre o que nós estamos vivendo. Eu acho que vai ser de muita valia para o nosso aprendizado esta noite e para a nossa evolução como cidadão e como pessoa. Bem, a temática então da pós-pandemia, como se preparar para esse momento. Primeiro, eu quero falar com você que em tempos de crise, né, que nós vivemos durante toda a história, nós vamos perceber que há aqueles que sobrevivem e outros não conseguem sobreviver, né? Há outros também que são agraciados com a oportunidade que os fazem crescer em tempos de adversidade. Eles aproveitam a crise para crescer, para evoluir. Para tanto, precisamos entender o mindset da inovação. Que isso quer dizer, esse termo novo no nosso léxico popular, né? Nosso vocabulário popular, que significa mentalidade inovadora. E este é o melhor momento para nós inovarmos, né? Tantas notícias sobre destruição, tantas notícias sobre quedas de pessoas, mas a verdade é que esse também é o momento para nós crescermos, para nós aprendermos de alguma forma, para nós evoluirmos de alguma forma através da adversidade que nós estamos passando. A pergunta que eu quero fazer a você é: de qual grupo você quer fazer parte? Daquele grupo que não sobrevive, né? Ou daquele grupo que é agraciado com as oportunidades que vão surgindo? O grupo está atento para a inovação, para as coisas novas, né? Então, qual grupo você quer fazer parte? Nós estamos vivendo um momento em que, por um lado, é a segunda onda do coronavírus, né? Onde tem atingido o seu estágio aí, o clímax do seu estágio, né? Mas por outro lado é o momento também da chegada daquilo que os cientistas, os analistas, os
pesquisadores têm denominado como o novo normal, né? Tem dado essa nomenclatura para a nova normalidade, o novo tempo que nós estamos chegando, ou seja, um tempo de mudanças, um tempo de outras coisas que vão nos acontecendo, né, no comportamento, no trabalho, né, na relação interpessoal. Então, a pergunta que nós podemos fazer para desenvolver a temática da pós-pandemia é como nos preparar para a pós-pandemia, né? Eu só estou falando, né, estudando sobre o assunto pelo fato de que eu creio que nós vamos viver a pós-pandemia. Eu creio que esse tempo de pandemia vai passar. Eu creio que daqui a pouco nós vamos criar a vacina e a cura contra o coronavírus, mas precisamos entender o que será o futuro, né, depois da pandemia, pós-pandemia. Como vai ser o mundo, né, o novo mundo, né, a ressignificação desse novo mundo no pós-pandemia. Eu quero mostrar para você, antes de nós entrarmos aqui no desenvolvimento dessa minha temática, eu queria mostrar para você que a história ela vai nos mostrar pelo menos 3 tipos de pessoas em tempos de pandemia, ou 3 grupos, né, de pessoas na história das pandemias. Primeiro, o grupo número 1 é o grupo de pessoas que, com as pandemias, com as crises, com as adversidades, as tragédias que sobrevêm na humanidade, existe aquele grupo de pessoas ansiosas, né? Pessoas apavoradas, pessoas que estão com medo do futuro, e essas pessoas elas ficam doentes, né, por causa da sua ansiedade, e elas ficam também paralisadas. Elas não conseguem se mover, elas não conseguem tomar atitude, elas não conseguem fazer nada por conta do medo e do pavor que elas estão vivendo. Mas há um segundo grupo também, que fazem parte desse segundo grupo, aquelas pessoas que vivem como se nada estivesse acontecendo, né? E deixam as suas vidas por conta do destino. A gente poderia dizer aqui de forma teológica que são pessoas que são levadas aos ventos de doutrinas, né? Elas são levadas pelos acontecimentos, elas não tomam atitudes, elas não produzem nada nesse momento, elas só ficam aguardando o que vai acontecer. O que acontecer, está tudo bem. É o que a gente percebe nesse segundo grupo. Mas há um terceiro grupo, e esse terceiro grupo faz parte aquelas pessoas que buscam compreender o presente a partir do passado e preparam-se para o futuro a partir do presente, independentemente de como o futuro, será. E esse grupo, né, essas pessoas estarão possivelmente muito mais preparadas na pós-pandemia, no futuro que nos aproxima. Ou seja, a preparação é fundamental. Por isso a importância dessa temática, a relevância de nós falarmos não só sobre o coronavírus, não só sobre a pandemia, mas observarmos na história como foram as pandemias, e então falar dentro de uma perspectiva de como será o futuro após pandemia. Isso significa dizer que eu e você vamos sair dessa pandemia, e vamos sair dela diferente de como nós entramos, e você vai perceber isso durante o desenvolvimento da nossa temática. Seja para melhor ou seja para pior, nós vamos sair dela. Alguns vão sair para pior e outros vão sair para melhor. E aí a pergunta que nós fazemos é: qual grupo você pertence? Você está se preparando verdadeiramente, de fato, para viver após pandemia? Você está ligado
no momento que você está vivendo? Você consegue identificar o momento que você está vivendo? Você está atento para os acontecimentos?